Olá, eu sou a pastora Larissa. Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo no meu canal e eu te desafio a ficar ligadinho até o final, ok? Então, hoje é o quarto vídeo de um estudo direcionado pelo nosso querido apóstolo César Augusto, da Igreja Apostólica Fonte da Vida, onde eu sou pastora voluntária, junto com meu esposo há mais de 17 anos. Então, sejam muito bem-vindos e fiquem ligadinhos que o vídeo de hoje é lutando contra os pecados morais e os pecados sociais. É uma continuação aí onde nós vimos família, projeto de Deus, como sermos representantes do reino de Deus nessa terra e como ser sal e luz, influenciadores de Cristo nessa terra. E esse é o último capítulo, o último vídeo deste estudo dirigido pelo nosso querido apóstolo César Augusto. Então fiquem ligadinhos, mas antes de começarmos esse estudo de hoje, feche seus olhos e vamos orar? Senhor Jesus, Pai, que Teu Espírito Santo possa falar através da minha vida, através da minha boca, que não seja eu a falar, Pai, mas que seja o Senhor. Nós repreendemos toda a ação do maligno que queira roubar a palavra do Senhor, que queira gerar distração, que cada pensamento, que cada mente, que cada coração que possa estar recebendo essa palavra, possam ser terras férteis, que possam frutificar a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos começar. Lutando contra os pecados morais e sociais. Para nós começarmos, está lá em Gênesis, vamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Gênesis 4, versículo 7, que diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, é nosso dever dominar o pecado, a natureza adâmica, a natureza carnal, né? Existe, para quem não sabe, e todas as religiões, pelo menos as que eu conheço, espírita, católico e evangélicos, creem que nós, seres humanos, fazemos parte de corpo, alma e espírito. Ninguém está vendo meu espírito, certo? Mas vocês veem minha carne, brisca minha carne. Então, a carne fala mais alto. Por isso que eu preciso buscar a Deus todos os dias, de fé em fé e de glória em glória, para fortalecermos, para alimentarmos o nosso espírito, porque existe uma constante luta 24 horas entre nossa carne e o nosso espírito, para que eu possa me tornar uma pessoa, um homem e uma mulher espiritual que irradia a luz de Cristo no mundo. Então, é uma constante batalha, a gente tem que estar sempre vigiando, mas Deus nos alerta lá em Hebreus 12, 4, vamos ler lá em Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tem resistido até ao sangue. Então, Deus está mostrando que nós podemos resistir sim até o sangue, né? Na palavra do Senhor fala que Jesus Cristo, quando estava na cruz, onde ele estava sendo tentado, morrendo, sendo moído, crucificado por nossos pecados, ele, com tanta angústia, ele transpirou sangue. E mesmo assim, quando veio a tentação, a parte frágil, ele pediu: Senhor, faça de mim esse cálice. Não, Deus, calma aí. Não faça a minha vontade, mas que seja a tua vontade seja feita. Então, Deus, até através de Jesus, nos mostra que somos capazes sim de sermos tentados, que temos autoridade para vencermos o pecado. Tem outro versículo que diz que o diabo já está debaixo dos nossos pés, mas nós temos que nos posicionar e dominar o pecado e fechar as brechas através da consagração e da santidade. O que significa consagração e santidade? É a sua separação do mundo, que não andeis conformados com este mundo, com este século, mas sede transformados na vossa mente. É o que nós estamos aprendendo aqui, ok? Então, essa batalha nós temos que vencer diariamente entre carne e espírito, mas Deus nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. A figura da serpente e do escorpião é a figura de Satanás. E desde o início lá em Gênesis,
nós não vamos ler, mas só para complementar esse estudo, fala que o Senhor deu autoridade a Adão e Eva para sujeitar e dominar sobre todos os animais que existiam. Inclusive, ele especifica sobre os animais que rastejavam, que era a figura da serpente que fez com que Eva caísse. Então, não há desculpa. Mas a tentação foi maior do que eu podia suportar. Na verdade, não. Então, cuidado para não andar na linha de fundo, que a gente brinca assim. É igual quando a bola tá num jogo de futebol, tá na linha branca, quase saindo, tá para lá e para cá, né? Quase saindo para fora do campo, você não vai andar na linha de fundo perto do pecado, ok? A história de José. Um grande homem de Deus, tem uma história linda, maravilhosa. Teve consagração, santidade, fugiu do pecado, mas coitado, mesmo fugindo e consagrado, ele teve um vacilo que eu acho que foi até difícil dele não dar essa brecha, que era ficar junto com a esposa do seu patrão, do seu dono, né? Que ele era o escravo na casa de Potifar. Por quê? Ele já era tentado pela mulher. Como que ele ia ficar sozinho com essa mulher diabrada, diabólica, né? Possessa, né? Sem ter ninguém. E aí aconteceu o quê? O coitado ainda fugiu e ela ainda conseguiu arrancar as vestes dele. Se ele não tivesse ficado lá junto com ela sozinho, não teria acontecido isso. Então, sinceramente, diante do pecado, nós temos que ser radicais. Por quê? Porque na Bíblia fala, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Homem e mulher casados. Eu vou falar algo, você pode falar assim, mas você está sendo muito radical. Sou mesmo. Homem e mulher casado, o homem não tem que ter amiga sem ser sua esposa e a mulher não tem que ter amigo sem ser seu esposo. Falo amigo de intimidade, de compartilhar, de ter momentos só a mulher com outro homem que não seja o seu esposo. Claro que quando vai sair todo mundo numa rodinha de amigos, ok. Mas o marido da amiga ficar ligando, tendo intimidade, não, isso não existe. E vice-versa. Porque, infelizmente, nós temos visto muitas pessoas que até têm títulos pastores, bispos, apóstolos, caindo diante de pecado da carne. Por quê? Porque muitas vezes se julgam muito espiritual e esquece de fechar as brechas. E esquece que a nossa carne, é muito mais forte, porque você vê ela, do que o espírito. Então eu tenho que evitar as brechas para que o diabo não entre e não faça a festa. E não faça o que ele quer fazer. Porque na palavra do Senhor fala que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos trazer vida em abundância. Basta nos posicionarmos para que isso aconteça. Para que as promessas de Deus alcancem as nossas vidas, a nossa casa, a nossa sociedade, ele só depende de nos posicionarmos e não possamos desistir no meio do caminho das aflições e das tentações. Lembre-se, Deus já te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Você só não pode brincar com a serpente e com o escorpião. Eu acho que você entendeu o recado. Amém? Bom, dentro disso, eu gostaria que vocês lessem junto comigo. Seria bom você pegar a sua Bíblia, que daí você fixa mais o versículo. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17 primeiro. Bom, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, é a constante luta que nós falamos. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Verso agora do 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são o quê? Prostituição, impureza, lascívia. Mas calma aí, eu não sou prostituta. Sabe o que o Senhor chama de prostituição? O Senhor chama de prostituição o sexo fora do pecado. Isso já é uma prostituição. O Senhor chama de prostituição o que os seus olhos estão vendo que são imundos. Olha a impureza aí. Então, o que você tem visto? O
que você tem alimentado a sua vida, o seu espírito. A idolatria, tudo que ocupa o lugar de Deus, já é idolatria. Não é só os santos, não é só as imagens, não. Às vezes até você se faz, idolatra você mesmo. Às vezes o seu esposo, às vezes a esposa, às vezes a mãe, às vezes o pai, às vezes o filho, às vezes o pastor, às vezes o padre, às vezes o seu dinheiro, o seu emprego, feitiçarias. Cuidado, tem muita gente até dentro da igreja fazendo feitiçaria, que são os atos de superstições, tem muito envolvimento com feitiçaria, cuidado. Inimizades, o Senhor abomina a inimizade. É tão interessante que quando a pessoa vai dar o dízimo ou ela vai ceiar, o Senhor fala, antes de você fazer esses dois atos importantes aos olhos de Deus, você tem que ir até a pessoa que você tem algum dissabor, resolver, pedir perdão, para depois ceiar, para depois dizimar, para ter eficácia esse ato seu espiritual. Então, a importância que Deus dá sobre a paz entre os irmãos. Tanto é que o segundo mandamento que o Senhor foca com maior ênfase é amar ao próximo como a ti mesmo. É só abrindo um adentro sobre inimizade, sobre pedir perdão. Lembre-se, perdão não é emocional, é um ato racional que eu decido que vou perdoar para libertar a outra pessoa, para libertar a minha alma, para obedecer o mandamento do Senhor. Tanto é que na oração do Pai Nosso, que o Senhor nos ensinou, o Senhor Jesus nos ensinou como devêssemos orar, ensinou aos discípulos que eles perguntaram a ele como orar. Ele fala no Pai Nosso, perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, à medida que Deus me perdoa, é a medida que eu consigo perdoar. Então, se eu estou sendo rancoroso, guardando mágoa, não liberando perdão nas minhas emoções, na minha mente, na minha atitude, eu vou estar travando a minha vida de receber as bênçãos e até a presença do Senhor e ouvir a voz de Deus. Ligue-se a isso, que isso é extremamente importante para que você vá bem, tenha sucesso e experimente o melhor do Senhor nessa terra. Tá, pastora? Mas não é fácil, realmente. Muitas vezes você tem justificativa de você não pedir perdão e muitas vezes de nem perdoar. Só que Deus nos manda assim. Então, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos perdoou primeiro, Ele nos manda. Então, como exemplos de Cristo, como verdadeiros cristãos, herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo, isso é um mandamento para que nós possamos cumprir. Amém? Peça ao Senhor, até nisso Ele é bom, maravilhoso, Ele nos ajuda a liberar o perdão. Lembre-se, primeiro na mente, você vai batalhar na sua mente. Outra batalha, novamente, na mente, entre sua alma, o seu corpo e seu espírito. E aí, aos poucos, ela vai descendo para as emoções e você vai digerindo isso. E quando, pastora, que eu vejo que eu liberei perdão? Quando você lembra e não dói mais. Tem gente que acha que é quando você esquece. Não, queridos, Deus não traz amnésia para você. Infelizmente, às vezes seria bom, né? Mas não é assim que funciona. Voltando para a nossa leitura. Que Deus abomina idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, vos mando, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você está vendo aqui? Quem pratica isso não entrarão no reino de Deus. Isso é muito sério. Deus já está dando aqui um manual de quem vai entrar e quem não vai entrar. Quando ele cita de bebedice, ele fala da embriaguez, certo? Beber bebida alcoólica é pecado? Não é pecado. A embriaguez é pecado.
Só que nós da Igreja Apostólica Fonte da Vida instruímos as pessoas a não beberem nem vinho socialmente, no seio familiar apenas. Por quê? O Senhor também nos fala que nós temos que nos afastar das aparências do mal. É interessante que na Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor tentando buscar uma brechinha, um espacinho para nos tragar. Não é pecado. Então, a gente encara a bebida alcoólica como uma brecha, um ponto de contato com o inimigo. E por quê? No Brasil, eu não sei se você já viu, mas que quando você vê maior briga entre família, homem agredindo mulher, mulher agredindo homem e as desgraças todas, os caos acontecendo, as pessoas, a maioria das vezes, ou estão drogadas ou estão embriagadas. Então, já está aí uma justificativa para que não se beba. Outra coisa é o que nós vemos, o que nós assistimos, o que nós ouvimos. Por quê? Eu tenho que ver a fonte da música que eu escuto, se essa pessoa realmente é de Deus ou não. Por quê? Porque a pessoa, se ela não serve a Deus, não tem como ela servir a dois senhores. Se não serve a Deus, automaticamente ela serve o diabo. Então, o que essa letra está trazendo para mim? O que essa pessoa traz para mim que está por trás dela? O que esse programa traz? Essa novela ou esse filme é só contra valores cristãos? Isso vai alimentar minha alma e meu espírito? Isso são brechas. Isso são pontos de contato que a gente fecha para com o meio externo, para não conformar com esse século, com esse mundo, mas possamos ser transformados na nossa mente pelo Espírito Santo do Senhor. Isso, literalmente, a consagração e a santidade eu enxergo como limpar o canal do meu ouvido espiritual para que eu possa ouvir ao Senhor e ser sensíveis à sua direção. Amém? Bom, eu tenho que compartilhar algo com vocês sobre músicas seculares. Eu sou uma pessoa extremamente radical sobre a música e eu vou explicar o porquê. Não foi apóstolo, não foi pastor, não foi ninguém fisicamente que falou comigo, foi literalmente Deus. Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pela música, né? Não é à toa que a nossa filha também ama a música, e para quem não assistiu ela cantando com a nossa querida irmã adoradora do Senhor, Isadora Pompeu, depois que assistir esse vídeo, corram lá e assistam. Para mim foi um momento muito profético, porque eu sempre senti um chamado na vida dela na área do louvor. No tempo de Deus, o Senhor vai florescer, amém? E meu esposo também ama a área do louvor, tanto é que nós participamos do louvor. Eu deixei um pouquinho por causa do canal no YouTube para investir no canal sobre esse projeto que Deus queimou no meu coração. Mas eu vou compartilhar o que Deus falou comigo sobre o louvor. Deus literalmente me mostrou quando eu fazia cursinho. Eu e a minha prima irmã, a Priscila, hoje é uma pregadora da Igreja Católica, ela é católica. E eu lembro que a gente escutava música para ir pro cursinho. Minha avó levava a gente e a gente sempre foi um encarne. Nessa época eu já não escutava música secular, mas ficava ouvindo as músicas que ela punha. Aí o Espírito Santo me mostrou, tá vendo? Olha, tanto que a música é poderosa. Tanto é que existe musicoterapia, né? E Freud dopava as pessoas para fazerem a terapia através da música. E aí, quando a gente menos espera, você tá batendo o pezinho e você tá ali cantando. E o Senhor me mostrou, começa a ouvir, presta atenção. Quando você começa a se envolver com meios seculares, com músicas que não trazem letras de Deus, que não edificam o seu espírito, é como se coisas que para você, sendo cristã, tipo ficar, tipo sexo antes do casamento, passam a ser como se fossem normais. E o Espírito Santo me trouxe uma revelação. Quando você se consagra e santifica em todos os aspectos, em termos de música, em termos que você vê, em termos do que você bebe, tudo, amizades, é como se você fosse colocado em altos montes e do monte você visse tipo uma festa rave, que
está acontecendo ali, droga, orgia, prostituição, e você vê aonde está, o que está acontecendo, as influências. Quando você não se consagra e santifica, não é colocado aos altos montes, é como se você tivesse misturado nessa baderna, nessa bagunça. Mesmo se você não tivesse envolvido, você não tem influência de ver o que está acontecendo, nem discernimento, porque você está envolvido no meio. Então, eu tenho essa posição radical, que eu só escuto música gospel. E aqui em casa, a mesma coisa, até eu ter o poder da influência. Porque não há necessidade de nos contaminarmos com algo que não edifica. Porque graças a Deus no meio gospel tem música sertaneja, tem músicas rock, tem pop, tem axé, tem forró, tem tudo eletrônico, então não há necessidade. Amém? Então, nós temos que nos posicionar, guardar o nosso coração, a nossa mente, o nosso coração, consagrar e santificar para que o Senhor nos traga discernimento espiritual, para que nós possamos comer o melhor dessa terra e não sejamos escravos do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Bom, sobre o pecado moral já falamos, não precisa explicar mais do que depois desse versículo de Gálatas, ok? Agora nós vamos entrar dentro dos aspectos dos pecados sociais. Falamos do moral, agora vamos entrar para a sociedade. E para entendermos sobre as consequências disso, o que traz esses pecados sociais, a primeira delas é o amor se esfriar, que é um dos sinais dos fins dos tempos, e nós vamos exemplificar com um versículo lá em Mateus 24:12, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, até nós cristãos, temos que cuidar para que o amor no nosso coração, pelo nosso próximo, por nós mesmos, pelos nossos familiares, não morra. Por isso que nós temos que nos renovar de fé em fé, de glória em glória. Amém? Bom, em Marcos 12, do 28 ao 31, vamos ler um pouquinho aqui sobre o amor, sobre o grande mandamento que Deus nos fala, e lembrando que Deus é amor. Amém? Bom, Marcos 12, 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, não adianta orar a Deus através de outro nome, se não for através do nome de Jesus Cristo, porque senão sua oração não vai ser ouvida e também não vai estar agradando ao Pai. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogar. Então, aqui Deus dá mais importância, através da fala desse homem, que o amor ao próximo é mais importante do que os holocaustos, os sacrifícios que eles faziam antes, no Antigo Testamento, antes de ter Jesus como o último cordeiro. Então, tanto que Deus foca o amor ao próximo. Se eu tenho amor ao próximo, eu não posso me omitir diante do que está acontecendo, o caos que está acontecendo na nossa sociedade. Larissa, como eu não posso me omitir? O que fazer para não ser omisso?
não fechando seus olhos. Primeira coisa, orar pelo nosso país, pelo nosso mundo, pelo nosso planeta. Segundo, fazendo a sua parte, obedecendo às leis, tendo cuidado com o planeta, com o meio ambiente, com todos que estão ao seu redor. Terceiro, não se omitir diante das eleições. Colocar homens e mulheres de Deus. Ah, mas não existe. Eu não vou colocar ninguém que está lá. Vou pôr tudo novo. Claro que não, querido. Tem que deixar os homens e mulheres de Deus que já estão fazendo lá, que eles possam se reeleger para fazer mais, para dar continuidade ao bom trabalho que eles estão fazendo. Homens e mulheres de Deus, eu não falo nem que é homem e mulher de Deus, eu falo que são profetas e profetisas do Senhor corajosos, que estão colocando a cara a tapa para literalmente serem metralhados para te proteger e proteger a mim e a nossa família. Então, não podemos nos omitir, nós temos que abrir a boca e pedir voto, ajudar essas pessoas que são comprometidas com o reino de Deus, com valores cristãos, porque infelizmente a bandidagem está solta e eles compram os votos das pessoas. E nós não temos dinheiro para isso. Quando você não se mistura com essa lamaçal, com essa sujeira, você não tem ajuda financeira. Então você tem o quê? O amor ao projeto. Fala aqui, ó, calma aí, esse daqui é o único que eu confio. Esse daqui, por favor, nos ajuda a manter ele lá, porque ele fez e vai fazer mais para proteger a nossa família. Agora eu vou te mostrar por que nós temos que ter homens e mulheres de Deus comprometidos com os valores cristãos, tementes a Deus e compromissados com amor ao próximo, porque amam a Deus acima de todas as coisas e têm temor ao mandamento de amar ao próximo. Precisam manter lá no Congresso. Nós estamos em ano eleitoral. Por quê? Para evitar esses pecados sociais aqui. Primeiro exemplo é de infanticídio, que estão tentando fazer aí uma lei de ser natural, normal, matar crianças vivas em aldeias indígenas. Bom, outra coisa, estão querendo colocar o aborto, legalizar o aborto, sendo que quem trouxe a vida foi Deus e ele é o único que tem o poder sobre a vida e a morte. Aí se mata animais, prende, dá cadeia, as pessoas de direitos humanos vêm defender agora. E contra o aborto? E contra as crianças? Ninguém vai fazer nada? Todo mundo vai achar que é normal existir o aborto? Tá. Outra questão que nós temos que barrar é a questão de casamentos de pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque Deus fez literalmente homem e mulher. Nós vamos ler lá em Gênesis 1:27. Lembrando que nós não somos contra os homossexuais. Nós somos contra o pecado do homossexualismo. Por quê? Nós vamos ler antes de Gênesis 1:27. Nós vamos ler lá em Romanos 1, do 26 ao 27, para você entender o que está na Bíblia. E nós cristãos vivemos a lei que está na Bíblia, a essência que nos é colocada. Bom, diz assim: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O pior é que o erro não fica só na pessoa, né? Passa de geração a geração maldições e isso amaldiçoa a sociedade. Por isso que temos que frear isso. Lembrando que Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa disso. Desse pecado, dessa orgia, dessa imundície que a sociedade vivia naquele contexto histórico. Então, por isso precisamos colocar homens e mulheres de Deus lá. Nós falamos repetidamente, amamos o homossexual, mas
detestamos o pecado do homossexualismo. Por quê? Deus detestou, abominou antes. Bom, sobre ideologia de gênero, que estão querendo colocar como normal. Por isso que temos que colocar homens e mulheres para frear esse pecado social. Gênesis 1, 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Criou como? Continuando o versículo, homem e mulher. E no outro versículo para frente fala: Deus abençoou o homem e a mulher e disse: vai e multiplicai, sede fecundos. Homem com homem não gera filho, mulher com mulher não gera filho, naturalmente falando, pelas leis divinas. Então, não há mais nada a se falar sobre esse assunto. Também precisamos nos posicionar, porque está existindo um absurdo aí, querendo colocar os pedófilos como se eles fossem doentes para eles fugirem da recriminação da lei. Vamos ver o que Deus acha sobre os pedófilos. É literalmente mensageiros do diabo. Está lá em Mateus 18, versículo 6. Diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, as crianças, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Eu não preciso falar mais nada. Olha o que o Senhor acha, o Senhor Deus, Deus de amor, Deus bondoso, Deus misericordioso, mas um Deus justo. E coloca a lei e mostra o caminho que você vai ter vida ou morte, bênção ou maldição. O que ele acha sobre o pedófilo? Aí vai os homens encapetados e mulheres querer defender os pedófilos, querendo rotular eles como pessoas doentes para amenizar o castigo da lei sobre a vida deles. Por isso, precisamos nos posicionar como soldados do Senhor, do exército de Cristo, e não aceitar as leis de pessoas endiabradas, diabólicas, que querem escravizar nós cristãos, sendo que Deus nos prometeu que somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Mas por que nós ainda sofremos essas consequências? Porque precisamos nos posicionar e tomar conta do governo que cabe aos filhos de Deus. Amém? Bom, outro pecado social para nós frearmos é o desemprego e a injustiça social. Porque lá em Gênesis 3:19 diz que no suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formada, porque tu és pó e do pó tornarás. Ou seja, Deus falou que você vai comer do suor do seu rosto, do seu trabalho. E infelizmente há milhões de desempregados por causa da economia, por causa da desigualdade social, por causa do desinteresse político, por causa da corrupção, por causa da iniquidade que há no coração de pessoas corruptas. Por isso que nós temos que nos posicionar, para que quando o homem de Deus governa, o povo se alegra e tirar as pessoas que são ímpias, porque o povo está gemendo, e isso é bíblico. Então, nós não podemos nos calar, nós não podemos nos omitir. Eu convido você, cristão, independente da sua religião, a não anular seu voto, a não colocar branco, mas ir pela direção de homens e mulheres de Deus, para que nós possamos colocar pessoas, ainda há, glória a Deus por isso, remanescentes, compromissados com Deus e com os valores cristãos, com os valores de Deus, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E se ele ama a Deus, com certeza ele vai ter temor de Deus para amar ao próximo e fazer
uma eleição para estar ali no comando, né? Representando de verdade o povo de Deus, para que o povo se alegre. Amém? Eu espero ter contribuído com você. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não esqueça do combinado, vocês orem por mim, eu oro por vocês. E agora já vou orar, não saia daí antes da oração. Não esqueça também de nos seguirem nas nossas redes sociais, Ana Laura e Mamãe Larissa, na nossa fanpage e no nosso Instagram. E não esqueça também que toda quinta tem um quadro novo no meu canal, TBT, minha recordação aí dos 10 anos da minha princesa. E também de colocar as crianças para assistirem a minha princesa lá no dia a dia com a Ana Laura, que entra os vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. Inclusive na quarta existe a leiturinha bíblica, onde eu e ela compartilhamos com vocês um livrinho abençoado de devocional da turminha do Esmilinguido junto com a sua criança, e oramos com elas também, tá bom? Então, antes de encerrarmos, feche seus olhos, vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos por este momento, Pai, e declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo que essas palavras irão frutificar. E te pedimos, Pai, a sua ajuda para guardar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, para que possamos prevalecer diante do pecado. Nos ajude na nossa consagração e na nossa santidade, para que onde quer que formos possamos glorificar o Senhor, que o brilho do Teu Espírito Santo possa fazer a diferença, que possamos ser bom perfume do Senhor nessa terra, que possamos ser luz no mundo e sal que salve e faz a diferença para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo. Tchau. Deus abençoe você e sua família. Tchau.